Senhor, glórias a Deus. Louvado seja o Senhor. Quantos creem que o Senhor é santo? Então profetize, diga: o Senhor é santo. E santifica a minha vida. Você crê nesta palavra? Amém. Hoje é uma noite de alegria. Estamos recebendo de volta nosso irmão William, nossa irmã Rosângela. Vem aqui, irmãos, vem cá. Casal de levitas do Senhor. E eu disse a ela que eu estou com saudades de ouvi-la cantar e ouvir ele tocar. Quantos estão? Amém. Eles estarão retornando ao ensaio. Ou está pronto para já cantar hoje? Sempre pronto. Depois, se tiver, pode cantar já no último. Quantos estão felizes? Amém. Digam: sejam bem-vindos em nome do Senhor. Casa do nosso Pai. Louvado seja o Senhor. É como foi ministrado nesta noite, né? Louvando ao Senhor e o Senhor guerreando as nossas guerras. Quantos estão louvando ao Senhor? Amém. O Senhor vai guerrear a sua guerra. Esse é um ano de prosperidade nesse lugar. O Senhor vai fazer coisas maravilhosas, já começou a fazer. Queria perguntar, tem alguém que quer se unir ao nosso ministério, tem visitado e quer tomar uma decisão de se unir a esse ministério, trabalhar nesse lugar, louvor a Deus? Tem alguém? Nós gostaríamos de estar recebendo vocês. Não tem ainda, mas Deus abençoe. Amém? Curve a sua cabeça. Feche os seus olhos. Peça para que o Espírito Santo de Deus, Ele venha ministrar a sua palavra ao seu coração. Que o Senhor venha falar ao seu coração. Que não seja um homem falando, mas seja um homem usado pelo Espírito Santo de Deus. Que da sua boca possa sair a palavra de Deus. Senhor meu Pai, é o teu Espírito Santo que faz a obra, não somos nós. Nós somos apenas instrumento da tua vontade. Por isso, Senhor, manifeste o teu poder nesse lugar. Senhor, que a tua palavra ela possa fluir. Que a tua palavra venha de encontro às nossas necessidades, Pai. E que a tua palavra ela traga sabedoria, traga inteligência, para que possamos viver, Pai, debaixo da tua palavra nestes dias. É o que nós pedimos e te agradecemos. Amém? O mundo espiritual é mais complexo e completo do que o mundo real, o mundo natural que nós vivemos. E muitas vezes nós não compreendemos o mundo espiritual. E muitas vezes quando abrimos a Bíblia, eu estava conversando com uma pessoa e ela dizia: olha como Deus agora tem aberto os meus olhos, porque eu abri a Bíblia e não entendia nada. Mas agora eu leio e eu começo a entender as coisas, e como o Espírito de Deus vai revelando ao meu coração. E o salmista, no Salmo de número 78, ele diz: escutai a minha lei, povo meu, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, e os filhos que nascessem se levantassem e a contassem aos seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança,
e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração, e cujo espírito não foi fiel com Deus. Amém? Podeis tomar assento. O salmista, ele traz uma palavra, e ele diz que iria falar por parábolas, por enigmas, e que deveria ser contada à geração futura. Muitas vezes quando nós abrimos a Bíblia, e abrimos a Bíblia no Velho Testamento, e algumas pessoas dizem assim, mas o Velho Testamento é um tempo de um Deus muito violento. Há muitas mortes no Velho Testamento. Há muitas coisas que não caberiam aos dias de hoje. Mas o Senhor usa o Velho Testamento para nos ensinar hoje. O Velho Testamento, ele é sombra para os dias de hoje. Nós devemos olhar o Velho Testamento, porque o Velho Testamento ele traz o natural. A palavra diz que primeiro foi Adão, homem natural. O segundo foi Jesus, espiritual. Então nós temos o Velho Testamento, ele cuida das coisas naturais, do natural, para que possamos receber revelação para o espiritual. E muitas coisas que estão no Velho Testamento, e algumas pessoas nem querem ler, e algumas pessoas até fecham os olhos. Não, se está aqui, se está escrito, é a palavra de Deus. Diga, se está escrito, é a palavra de Deus. Muitas vezes, algumas pessoas pulam alguns trechos da Bíblia, por achar que não seria para nós. Mas tudo que Deus deixou escrito é para que a geração futura olhasse, aprendesse, tirasse lições para a sua vida de hoje. Tudo que está no natural, ele reflete para o espiritual. Há uma passagem em Juízes, e o livro de Juízes, ele já começa dizendo que o povo de Israel, ele não conquistou todas as terras. Ele não fez como Deus tinha ordenado através de Josué. A ordem que Deus dá a Josué para que eles entrassem na terra prometida e ali eliminassem todos os seus inimigos. Não permitisse que o inimigo habitasse na mesma terra que eles. Não negociassem com o inimigo. Sabe que a maioria das derrotas que nós sofremos é por negociar com o inimigo. É permitir que o inimigo continue ministrando ao nosso coração e à nossa mente. Ainda que sejamos escolhidos, ainda que sejamos separados, ainda que temos a salvação, mas muitas vezes não conquistamos tudo que Deus quer que nós venhamos a conquistar, porque nós concedemos espaços ao nosso inimigo. E passamos a ser ministrados por eles. E passamos a imitá-los. É o que aconteceu com o povo quando Josué, depois da morte de Josué, o povo voltava a fazer o que era errado. O povo voltava-se aos ídolos. O povo adorava outros deuses. Livro de Juízes, capítulo 3, diz: estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar, para por elas provar a Israel, a saber, todos os que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Isso tão somente para que a geração dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso. 5 príncipes dos filisteus e todos os cananeus e sidônios e heveus que habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte Baal Hermon até a entrada de Amate.
Estes, pois, ficaram para por eles o Senhor provar a Israel, para saber se dariam ouvidos aos seus mandamentos que tinha ordenado aos seus pais pelo ministério de Moisés. Então Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Quando nós desobedecemos uma ordem de Deus, Deus continua no controle. Não é nós que entramos no controle. Mesmo que nós estamos andando fora da presença de Deus, Deus continua no controle. Ele é soberano. E nenhuma dos seus sonhos, dos seus projetos, serão frustrados. Deus te escolheu desde o ventre da tua mãe. Você crê nessa palavra? Deus te escolheu. Não foi você que escolheu Deus. Deus te escolheu. E Deus não vai ser frustrado. Ainda que você esteja por um caminho errado, ainda que você não esteja fazendo a vontade de Deus, Deus está no controle. E Deus permite muitas coisas. O diabo só trabalha quando Deus permite. As pessoas pensam que o diabo, ele atua quando ele quer. Não. O Senhor diz, até aqui você vai, daqui para lá você não vai. Você toca até aqui, daqui para lá você não toca mais. E quando há intercessores orando por você, aí que ele não tem poder mesmo. Amém? Quantos têm intercessores? Amém. Quantos são intercessores? Alguns que estão aqui estão com seu filho lá no mundão, mas Deus está cuidando. A sua oração tem chegado ao coração de Deus. E o povo se esquece de Deus. E quando nós vamos lendo o livro de Juízes, nós vamos percebendo que de tempo em tempo o povo sofria, o povo caía em servidão. Aí o povo clamava e Deus mandava um libertador. E o povo era liberto e tinha um tempo de paz. Algumas vezes viveu 8 anos de paz, algumas vezes viveu 40 anos de paz. Mas sempre que o povo se desviava, o inimigo oprimia. Vamos ler no capítulo 3, versículo 12. Servindo sob Eglon. Se eu fosse dar um nome a esta mensagem de hoje, eu diria, matando o gordo. Matando o gordo. Tem um gordo que precisa ser morto. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor esforçou a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi e feriu a Israel, e tomaram a cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Diga, serviram a Eglon 18 anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes levantou um libertador. Diga, clamaram ao Senhor. O presbítero Roberto, ele falou da diferença da oração. Sempre que você clamar, Deus vai enviar a libertação. Sempre que você orar, a necessidade da oração, a necessidade de buscar ao Senhor, não importa se se desviou, não importa se está longe, se está fora, o teu clamor é ouvido. E o Senhor levantou um libertador, Eude, filho de Gerá, benjamita, homem canhoto. E os filhos de Israel enviaram para a sua mão um presente a Eglon, rei dos Moabitas. Eude fez uma espada de 2 fios,
comprimentos de um côvado, e cingiu-a debaixo das suas vestes a coxa direita, e levou aquele presente a Eglon, rei dos Moabitas, e era Eglon homem muito gordo. Diga, era Eglon um homem muito gordo. Vocês percebem como a Bíblia, ela traz pequenos detalhes? Precisaria falar que o homem era gordo? Se fosse hoje, ia falar, tá me discriminando só porque eu sou gordo? Fala que ele era canhoto. Havia necessidade de falar que ele era canhoto? A Bíblia tem muitos detalhes. E por causa desses detalhes nós vamos vendo o agir de Deus. Amém? E levou aquele presente a Eglon, rei dos Moabitas, e era Eglon um homem muito gordo. E sucedeu que, acabando de entregar o presente, despediu a gente que trouxeram o presente, porém voltou do ponto em que estão as imagens de escultura, ao pé de Gilgal, e disse: tenho uma palavra secreta para ti, ó rei. E esse disse: cala-te. E todos os que lhe assistiam saíram de diante dele. E Eude entrou no cenáculo fresco que o rei tinha por si só, onde estava sentado, e disse: Eude, tenho para ti uma palavra de Deus. E levantou-se da cadeira. Então Eude estendeu a sua mão esquerda, lançou mão da espada da sua coxa direita, e lhe cravou no ventre, de tal maneira que entrou até a empunhadura após a folha, e a gordura encerrou a folha, porque não tirou a espada do ventre. Saiu-lhe o excremento. Então Eude saiu à sala, e cerrou sobre ele as portas dos cenáculos, e as fechou. E saindo ele, vieram seus servos, e viram, e eis que as portas do cenáculo estavam fechadas, e disseram: sem dúvida está cobrindo os seus pés na recâmara do cenáculo fresco, esperando se enfastiarem. Eis que não abriu as portas do cenáculo. Então tomaram a chave e abriram, e eis seu senhor estendido morto em terra. E Eude escapou, e eles se demoraram, porque ele passou pelas imagens de escultura, e escapou para Seirá. Amém? O que esta passagem pode nos trazer para o dia de hoje? O povo tinha se desviado de Deus. Deus permite que o rei, ele se junta com outros povos e faça um povo de Deus escravo. Um povo que tinha promessa, um povo que era para herdar a terra que emanava leite e mel, uma terra onde era preciso 2 homens para carregar um cacho de uva. Mas diz a palavra que sempre que o povo se afastava de Deus, vinha os opressores. Será que isso acontece hoje? É o que mais acontece hoje. Quando nós nos afastamos de Deus, nós estamos sem proteção. E temos uma promessa de uma terra abençoada, temos uma promessa de uma vida abençoada, mas sempre que nos afastamos de Deus, o inimigo vem, nos domina e cobra tributos. Por que os reis vizinhos, eles iam para cima de Israel? Porque Israel era um povo abençoado. E dominando esse povo, iria tirar e cobrar tributos, iria aproveitar a sua lavoura, iria aproveitar as bênçãos que Deus tinha dado a eles. Mas, diz a palavra que eles clamaram a Deus. Eles buscaram ao Senhor. Sempre que nós clamamos a Deus, o Senhor vem com socorro. Essa mensagem, ela diz que era um homem canhoto. Podemos dizer que era um homem que não tinha habilidades para a guerra. O Senhor não chama pessoas capacitadas. O Senhor capacita aqueles que Ele chama.
A primeira coisa, quando mostra que este homem era um homem canhoto, ele não era um homem que tinha a mesma habilidade que os demais guerreiros, mas ele ouve o chamado de Deus. E ele se prontifica a trazer uma libertação. Nós estamos vendo que a nossa nação está passando por problemas sérios. E nós ficamos pensando, quem é tão capacitado para mudar isso? Deus não está procurando os capacitados. Deus está procurando aqueles que dizem: eis-me aqui, Senhor. Eu não aguento mais isso que está acontecendo. Eu não aguento mais ser oprimido pelo diabo. Eu não aguento mais ver as famílias perdendo. Quantos estão com esse sentimento? Diga: Senhor, chega. Quando a igreja começar a clamar a Deus, Deus vai nos levantar. Deus virá ao nosso socorro. Ainda que você olhe para a situação, Josafá, como foi ministrado nesta noite, olhou para a situação e o Senhor disse: não precisa de guerreiros, não precisa de homens habilitados, manda os levitas irem à frente louvando. Se há neste lugar uma igreja que louva a Deus, Deus trará a libertação. Se dentro da tua casa há uma pessoa que louva a Deus, Deus vai trazer libertação. Ainda que você não seja habilitado, ainda que você não tenha a destreza da guerra, mas o Senhor vai te preparar. O Senhor vai dar livramento. E aqui traz que este homem era canhoto. E nós sabemos que tudo que é feito para quem usa a sua mão direita. Mas ele preparou a sua espada. Eude, filho de Gerá, benjamita, homem canhoto. E os filhos de Israel enviaram pela sua mão presente. Eude fez uma espada de 2 gumes. Diga, de 2 fios. Uma espada que corta dos 2 lados. Ele preparou do seu tamanho da sua mão. Quando Davi foi lutar contra Golias, Saul disse: aqui estão minhas armas, minha couraça, meu capacete, a minha espada. E Davi até tentou pegar aquele armamento, mas quando colocou, disse: não serve para mim, é muito pesado, muito grande. E Davi usou o que ele tinha, o que ele sabia usar. Talvez você tenha falado assim: olha, eu gostaria muito de conhecer a Bíblia, de fazer teologia, de estudar. Deus vai te usar, na sua simplicidade. Não precisa ser um estudioso. Muita gente perde muito tempo estudando, quando o problema já está à porta. É hora de orar, é hora de clamar. E o Senhor vai te dar a arma que cabe nas suas mãos. Se você quiser usar a minha arma, ela não serve para você. Se eu quiser usar a arma de outro, não vai servir. Por quanto tempo nós procuramos métodos, maneiras de crescer, maneiras de fazer, livros e não sei mais quanto. E o Senhor esse ano está falando: não é por isso, é pelo meu Espírito. Eu vou atrair pessoas a este lugar. É o meu Espírito. Não é porque você estuda, não é porque você conhece, não é porque você prega, porque você fala, não é porque tem um grande grupo de louvor. Não. O Senhor vai te dar o inimigo nas tuas mãos, com o que você tem. O Senhor usa aqueles que não têm capacidade. O Senhor capacita. As armas não são as suas. O Senhor vai te dar capacidade para fazê-las, para usá-las. E este homem, ele faz uma espada de 2 fios. O que é uma espada de 2 fios? A minha palavra é uma espada de 2
gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito. Diga, ele usou a palavra de Deus. Essa espada, ela representa a palavra de Deus. Livro de Hebreus, abre tua Bíblia, em Hebreus capítulo 4. Versículo 12. Porque a palavra do Senhor é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Diga, eu preciso usar a palavra de Deus para a sua vitória. Você precisa usar a palavra de Deus. E Eude, ele faz uma espada que ela corta dos dois lados. Ele fez a espada e ela corta dos dois lados. E ele coloca a sua espada do lado direito, porque ele era canhoto. Ele tinha que fazer isso. Pegar do lado. E diz que ele coloca a sua espada debaixo das vestes, na coxa direita. O que é coxa? Coxa representa lealdade. Diga, eu preciso da palavra de Deus, mas carregá-la com lealdade, com compromisso. Ela só tem um objetivo. Não é me deixar vaidoso. Não é para me enriquecer só por enriquecer. Ela tem um objetivo: me fazer mais do que vencedor. Diga, eu sou mais do que vencedor pela palavra de Deus. Abra a tua Bíblia no livro de Gênesis, só para entender o que é coxa. Capítulo 24, versículo 2 e 3. E disse Abraão a seu servo mais velho da sua casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Firma um compromisso comigo. Coxa quer dizer compromisso. Então, quando ele coloca a espada de dois gumes, que representa a palavra de Deus, ele coloca na sua coxa, dizendo, eu tenho um compromisso com a palavra de Deus. Quantos têm compromisso com a palavra de Deus? Gênesis 47, 29. Chegando-se depois o tempo da morte de Israel, chamou a José seu filho e disse-lhe: se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que ponhas a tua mão debaixo da minha coxa e usa comigo de beneficência e verdade. Rogo-te que me não enterres no Egito. Então Jacó, Israel, ele chama José e diz: põe a mão debaixo da coxa. Faça um compromisso comigo. Quando eu morrer, você não vai me deixar meu corpo aqui não. Eu não quero permanecer no Egito. Diga compromisso. Coxa tem tudo a ver com compromisso. Abre tua Bíblia agora, Apocalipse, capítulo 19, versículo 16. E na veste, e na sua coxa, tem escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Você pode dar um glória a Deus por isso? Diga aí, nas suas coxas está escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores.
Diga: eu sirvo um Deus que é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Aleluias! Aplauda ao Senhor, glorifique ao Senhor, bendiga ao Senhor. Aleluia! Há um compromisso de Deus com você. Ninguém vai governar sobre a sua vida. Ninguém vai ser o seu Senhor, a não ser Ele. Está escrito nas suas coxas: eu sou o seu rei, eu sou o seu Senhor. Eu te guardo, eu te cuido, eu te faço prosperar, eu te salvo, eu te liberto. Há um compromisso do nosso Senhor Jesus Cristo. Está escrito nas suas coxas, debaixo das suas vestes. E vestes quer dizer santidade. Debaixo da sua santidade há um compromisso com você. Há um compromisso com a sua família. Há um compromisso com esta igreja, com este ministério. Há um compromisso com aqueles que buscam e honram ao Senhor. Eude se preparou. A primeira coisa que nós temos que entender é que há um preparo. Ele tinha um desafio. O seu povo estava sofrendo. O seu povo estava passando consequências terríveis. E ele se prepara. Ele se prepara para que aquele homem o recebesse. E ele não vai ali com algo qualquer. Ele diz: eu tenho uma palavra de Deus para você. Diga: os meus lábios, o meu coração, a minha mente tem que ter a palavra de Deus. O seu coração, a sua mente, a sua boca tem que carregar a palavra de Deus. Não permita que outra coisa venha habitar a sua vida, a não ser a palavra de Deus. E Eglon, homem muito gordo, e ele já dominava Israel por 18 anos. Sabe que uma decisão errada na nossa vida, ela pode gerar muitos anos de escravidão? Uma decisão errada. Uma decisão errada. A palavra do Senhor diz que uma palavra lançada não volta mais. Às vezes uma palavra lançada, sem pensar, com ódio, com rancor, com mágoa, traz consequências. A Bíblia diz que nós seremos julgados pelas nossas palavras. Por isso que deve estar nos nossos lábios é a palavra do Senhor. E Eude, ele vai para o rei e diz: eu tenho uma palavra de Deus para ti, ó rei. E o rei, muito gordo, muito sossegado, se senta. E Eude, ele tira a sua espada e crava. E não tira mais. Por isso que a palavra de Deus, quando é enviada, ela não volta vazia. Ela vai fazer aquilo que ela foi designada fazer. Não tem como retomar. Não tem como tirar. Diga: a palavra de Deus, quando lançada, ela não volta atrás. Ainda que seus filhos, ainda que alguém na sua casa está indo para um caminho errado, não use palavra contrária, use a palavra de Deus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Ah, mas meu filho está indo para a balada, não sei para onde. Deus te abençoe. Deus te guarde. Deus esteja contigo, meu filho. Deus esteja. Intercessão é algo sério. Oração é algo sério.
Eu me desviei com 14 anos da igreja. Batizei e saí. Fui para o mundão, para os bailes, mas em casa havia intercessores. Quantas vezes eu estava lá no baile, na noite, amigos usando drogas, o Espírito Santo falava para mim: aqui não é teu lugar. Aqui não é o teu lugar. Eram as intercessões. O Espírito Santo. A palavra, uma oração de um justo tem muito em seus efeitos. Se ainda não aconteceu, continue orando. Porque a palavra que você tem derramado, a palavra que você tem lançado: Senhor, salva a minha casa. Senhor, salva o meu marido. Senhor, salva a minha esposa. Senhor, salva os meus filhos. Ela não volta vazia. E as lágrimas que você tem derramado, o Senhor tem recolhido. Os anjos do Senhor têm recolhido. Então, quando a palavra é lançada, ela não é retirada mais. Eude, ele crava aquela espada de 2 fios. E não retira mais. E ali, aquele homem, rei, que oprimia, aquele homem que fazia o povo de Israel escravo, ele morre. E depois de lá, continuando o texto, Eude convoca todos os guerreiros, convoca todos os homens e liberta Israel. E Israel teve paz por mais 40 anos. Diga: é tempo de paz. Se matarmos o homem gordo, haverá paz. Agora, quem é esse homem gordo no dia de hoje? Diga: é o velho homem. Esse precisa morrer. O homem que não quer Deus. O homem que se afasta de Deus. Não é um inimigo. Ele está dentro de nós. Por isso que Paulo diz: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Há uma promessa para Israel dizendo: entra na terra e mata todos os inimigos. Muitas vezes nós recebemos Jesus, estamos na igreja, somos filhos de Deus, salvos, mas ainda há muita coisa dentro de nós que nós não nos libertamos. Ainda damos um cantinho dentro do território que é de Deus para espíritos malignos, para o inimigo. Dentro de nós ainda existe um homem gordo que se aproveita da sua riqueza, se aproveita de tudo que você tem, do seu tempo, e ele não quer que você louve a Deus. Ele não quer que você entregue para Deus. E ele fica ali naquele cantinho. A terra não é dele, mas ele está lá, por permissão minha, por permissão sua. Porque eu tenho me afastado de Deus, não tenho me entregado a Deus de corpo, alma e espírito. E ele está lá. O apóstolo Paulo, ele nos ensina que esse homem, o velho homem, ele tem que morrer. Mas ele só morre de uma maneira. Ainda que você não seja habilitado, Deus vai te habilitar para isso. Ainda que você não tenha habilidade da sua mão direita, Deus vai usar a sua esquerda que você tem e vai te dar habilidades. Vai fazer uma arma que você possa usar. Ah, se eu fosse igual o irmão não sei o quê. Ah, se eu fosse igual o pastor fulano de tal. Irmãos, a guerra dele é dele. Eu tenho outro tipo de guerra. Diga: eu tenho outro tipo de guerra. O meu inimigo, quem vence sou eu. Deus vai te dar habilidade para destruir o seu velho homem. Agora, uma coisa é necessária. Você não pode, talvez não tenha habilidade de guerras,
Muitas vezes você não sabe nem como orar. Mas o Senhor vai preparar a ferramenta, a arma que cabe na sua mão. Que cabe na sua mão. E o dia que eu puder jejuar 40 dias. Nem todo mundo consegue jejuar 40 dias. Mas se você jejuar meio-dia, Deus também pode receber. Ou não? O diabo tenta nos frustrar dizendo, não, você nunca jejuou 40 dias. Mas Deus vai usar pela sua capacidade, pela sua arma, pelo que você tem. Deus, para derrotar Golias, não usou Saul, usou o pequeno Davi. O inimigo que está te afrontando, Deus vai te dar capacidade. Mas é necessário que esta arma que você está preparando para derrotar o seu inimigo, ela tenha 2 cortes. Ela seja a palavra de Deus. Que ela penetre na profundeza do seu eu. Que você abra o seu coração para ouvi-la. Que você abra o seu coração para ser limpo, para ser purificado. Que você permita que a palavra de Deus, ela possa ser usada como destreza. Jesus disse, vós estáis limpos pela minha palavra. Diga, só pela palavra de Deus. Não é pela minha capacidade. Não é porque eu sou isso ou sou aquilo. É pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos limpa, nos purifica. Quantos anos você serve esse homem gordo? Quantos tributos você tem pagado para ele? Quantos anos ele tem te feito escravo? Mas é um pequeno vício que eu ainda tenho. Mata ele. Mata ele. Sirva a Deus na integridade. Mas sabe o que é, pastor? Eu não controlo a minha língua. Sabe como é? Controla a tua língua. A Bíblia nos ensina a controlar a língua. Aí são os meus olhos, pastor. Controla teus olhos. Controla. Começa uma guerra espiritual contra este homem gordo que tem tomado tributos da sua vida. Começa uma guerra espiritual. Começa a pedir a Deus que Ele te dê a destreza da arma correta. Este é um ano de vitórias. Este é um ano que você não vai ficar mais escravo. Este é um ano que você vai prosperar. Esse é um ano de grandes mudanças neste lugar. Mas para isso é preciso matar o gordo. Gordo é esse homem pesado. Esse homem que não quer saber de Deus. Esse homem acomodado. Esse homem que não quer orar. Que não quer buscar a Deus. Ele está contente ali com um pedacinho dentro do templo que é de Deus. Quando Neemias, ele volta ao templo, e dentro do templo, nas recâmaras do templo, havia pessoas ali, que não ajudaram a obra, não fizeram a obra, mas estavam roubando a obra. Neemias pega lá, toda a mobília, e joga fora. Esse templo é do Espírito Santo de Deus. Se há alguma mobília do inimigo aí dentro, hoje é noite de arrancar. Diga, é noite de despejo. É noite de matar o gordo. É noite de nascer de novo. Nós temos 3 inimigos: o mundo, a carne e Satanás. O mundo. Por isso Israel diz para José: não deixa eu ficar aqui no Egito. Porque espiritualmente o Egito simboliza o mundo. Não quer dizer que Deus não ame o Egito. Deus ama o Egito. E devemos orar pelo Egito. Mas na simbologia é o mundo. Por isso ele diz: não me deixe ficar aqui, não me deixe repousar aqui. Põe a tua mão debaixo da coxa e firma um compromisso comigo.
Põe a mão debaixo da sua coxa e diz: eu vou orar pela minha casa, eu vou orar pelos meus filhos, eu vou orar pela minha família. Eu vou buscar a palavra de Deus. Põe a mão debaixo da sua coxa e diz: esse gordo, ele vai sair de dentro de mim. Não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós temos que matar o velho homem. Não permitir que ele venha ressuscitar. Não permitir que ele venha se alojar. Não permitir que ele venha cobrar tributos. Quantos tributos ele tem cobrado de você? Só mais um gole? Só mais um trago? Só mais uma prostituição? Só mais uma mentira? Só mais um engano? E quantas vezes nós vamos negociando com ele? Pega a palavra de Deus e crave. Diga: eu viverei este ano pela palavra de Deus. Diga: é ano que o gordo vai morrer. Jesus, ele entra no templo. Lucas 13, versículo 16. Do versículo 10 em diante, 13 do versículo 10 em diante. E ensinava no sábado numa da sinagoga, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18. Quantos anos essa mulher sofria? Onde ela estava? Na sinagoga. Há muita gente dentro da igreja sofrendo. 18 anos. Essa mulher sofria. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Espírito de enfermidade. Há muitas pessoas enfermas. Atrás de toda enfermidade há um espírito maligno. Não, mas é porque... Não, atrás de uma enfermidade há um espírito maligno. Atrás de um vício há um espírito maligno. Atrás de prostituição há espíritos malignos. Atrás de drogas há espíritos malignos. Atrás de garrafas de bebidas há espíritos malignos. Atrás da mentira há um espírito maligno. Então, nós devemos olhar para isso. Quem está nos aprisionando? Essa mulher estava dentro de uma sinagoga, dentro de uma igreja, cumpria com os rituais, cumpria com as festas, porém, havia um espírito que roubava. E é isso que eu estou falando. Esse espírito que ainda tem um lugarzinho em nós, precisa morrer pela palavra de Deus. E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificou a Deus. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há que é mister trabalhar nestes, pois vinde para seres curados, e não no dia de sábado. O príncipe da sinagoga disse: tem 6 dias, venham nesses dias ser curado. Por que vir no dia de sábado? Hoje não é dia de cura. Diga: hoje é dia de cura. O Senhor quer te curar. No momento que você diz: eu estou enfermo, eu preciso de libertação. No momento que você clama, o Senhor te atende. Seja sábado, seja domingo, seja o dia que for, o Senhor está pronto a te curar. O Senhor não está limitado. As mãos do Senhor não estão encolhidas. O Senhor está pronto a curar.
E tomando a palavra o príncipe, disse: 6 dias temos para fazer curas, porque hoje 6 dias há que é mister trabalhar, porque vem hoje no dia de sábado. Respondendo-lhe, porém, o Senhor o disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi, o jumento, e não leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão? Diga, filha de Abraão. Quando se fala filha de Abraão, está dizendo filha da promessa. Quantos aqui têm a promessa? Não é porque você tem a promessa, eu tenho a promessa, que nós não temos algum lugar que o inimigo ainda não esteja alojado. Por isso é necessário usar a palavra de Deus para trazer limpeza. Eu não sou melhor que você. Você não é melhor que eu. Todos nós, em algum lugar, ainda não vencemos. Ainda há um lugar que o inimigo está cobrando tributos, mas nós precisamos colocar ele para fora. Quantos querem fazer isso hoje? Diga, eu preciso hoje, Senhor. Se coloque em pé. O Senhor nesta noite, Ele vai te dar destreza. O Senhor vai te dar as ferramentas na palavra de Deus. O Senhor vai te dar na sua coxa a fidelidade, o compromisso. O Senhor vai colocar debaixo das suas vestes, e as suas vestes são lavadas pelo sangue do Cordeiro. Representa a santidade. O Senhor quer te dar um novo tempo. O tempo de sair da escravidão. O tempo de não estar mais debaixo de opressão maligna. O tempo de colocar para longe da sua casa, longe da sua vida, o espírito de enfermidade, o espírito de prostituição, o espírito da mentira, o espírito de vaidade. O Senhor quer te dar a destreza nesta noite. Quantos querem isso? Não diga que você não pode, não diga que você não sabe. Eude era um homem que não tinha habilidades. Ele talvez nem era ainda juiz, mas ele se posiciona. Ele se posiciona. Se posicione pela sua causa, se posicione pela sua família, se posicione pelos seus filhos. O Senhor vai te dar destreza para você trabalhar. O Senhor vai te dar agilidade. O Senhor vai colocar as ferramentas na sua mão. O Senhor vai te dar a espada de 2 gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito. A palavra que sair da sua boca, diga ao inimigo: eu tenho uma palavra de Deus para você. Eude chega para o rei e diz: eu tenho uma palavra de Deus para você. Diga: este ano é ano de prosperidade. É um ano que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Diga isso ao inimigo. Diga: eu tenho uma palavra de Deus para você. Esse é um ano de vitórias. Você crê nessa palavra? Senhor meu Pai. Senhor, como o Senhor entrou na sinagoga, Pai. Aquela mulher estava encurvada há 18 anos. Senhor, e quando diz encurvada, Senhor, uma postura de submissão. Quantas pessoas estão submissas, Pai, a espíritos malignos, ainda que sendo filhos da promessa. Senhor, mas nesta noite, Pai, é noite do gordo morrer, é noite do velho homem deixar de existir. Senhor, dá ao teu povo a unção, dá ao teu povo a sabedoria, dá ao teu povo a agilidade nesta noite. Coloca uma palavra de Deus nos lábios. Usa, Senhor, a cada um nesta noite, para que comece a ministrar sobre a sua casa, ministrar sobre o seu esposo, ministrar sobre a sua esposa, sobre os seus filhos. Senhor, levanta vencedores aqui nesse lugar. Levanta, Pai. Levanta vencedores.
Senhor, tudo começou porque o povo clamou ao Senhor. Levanta intercessores na família, Pai. Levanta intercessores aqui na igreja. Pessoas que sabem o poder da oração. Pessoas que sabem que a oração move a mão de Deus. Senhor, toca agora, Pai. Senhor, o velho homem, aquele que vem roubar, aquele que vem oprimir, Senhor, todo espírito contrário, espírito de enfermidade, espírito do vício, espírito da embriaguez, espírito da mentira, da contenda, da inveja, espírito da prostituição, do engano, sai, sai, não há lugar para você, não há lugar mais neste lugar. Diga, o meu corpo é o templo do Deus vivo. Todos os lugares do meu corpo pertencem ao meu Deus. Amém. Tome posse da palavra. Comece a buscar agilidade no Senhor. Comece a usar a palavra de Deus. É a arma poderosa para a vitória. Em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor.